A paz do Senhor, juventude. Eu sou o Diácono Hércules. A paz do Senhor, juventude. Eu sou o Pedro. A paz do Senhor, juventude. Eu sou a Evelyn. A paz do Senhor, juventude. Eu sou a Aline. Nós estamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Bom, e você que nos visita, seja muito bem-vindo. Coloca o seu nome aí no chat de onde você é. E eu quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar no vídeo também e se inscrever no nosso canal. Nós estamos na classe dos jovens e hoje é a lição de número 9, que tem como título Davi, forjado pelo tempo. Senhor, te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em mais esse ensinamento, que o Senhor venha preparar os nossos corações, Deus, que essa palavra, Senhor, venha encontrar morada e que venhamos exercitá-la, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Eu sou a Nicole e hoje eu tô aqui para fazer a leitura bíblica da lição 9. Se encontra em 1 Samuel 24, do 4 ao 8, que diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Amém. Tchau, tchau! Longos anos de espera e de preparo. Na espera, há aprendizado. Davi, mesmo que desde a adolescência foi ungido por Samuel, ele precisou de passar momentos em sua vida de percas, de constrangimentos, de momentos de aflição. Eu fico imaginando Davi, porque logo no início, quando ele foi separado e ungido a rei, os seus irmãos estavam lá. E seus irmãos, eles tinham mais preparo, até porque Samuel foi levado por aqueles homens e duvidar se de fato Davi tinha as características, porque os irmãos dele tinham todos os atributos que um rei deveria ter na época. E eu fico imaginando Davi, depois de ter sido chamado por Samuel e ter visto que os seus irmãos foram reprovados por Deus. Porque Davi era de baixa estatura, era novo, os seus irmãos já eram mais velhos, só que tem um detalhe que Deus até nos ensina. A pessoa às vezes tem nome, às vezes ela tem as características, mas Davi ele tinha algo diferente que os seus irmãos não tinham, ele tinha unção. E é uma diferença de nós colocarmos a nossa fé, às vezes, em pessoas que, propriamente no YouTube, nós vemos pastores, às vezes, que são de renome, são bandas que estão surgindo, o nosso pastor Jário tem nos ensinado, mas dentro daquelas bandas ali, não existe santidade. Mas nós, com os olhos carnais, às vezes nós olhamos, vemos um bom louvor, uma boa palavra, e nós não olhamos o que está no interior das pessoas. E às vezes deixa passar batido por causa de uma boa palavra. E aí, acaba que nós também somos enganados. E às vezes aquelas pessoas que, às vezes não tem tanto holofote, que foi o que Davi passou aqui, tem aquelas qualidades de dar uma palavra pra gente. Às vezes, nossa mãe, nosso pai, um irmão da igreja, Deus fala algo para elas, ali é aquela frase, Jesus disse, o profeta de casa, eles não têm valor. Então Davi, ele estava passando por este momento de olhar, naquele momento, mesmo sendo ungido, mas passar por esses períodos na vida, de que ele também estava sendo forjado por Deus e nele não houve nenhum tipo de ansiedade. Deus, ele não olha para nossa aparência, como fez com Davi, e sim ele olha para o nosso coração. Com isso, Deus achou em Davi um coração puro, um coração íntegro, um coração reto e agradável diante dele. Essa lição, ela tá falando que Davi
foi um homem forjado pelo tempo. Se você for parar para pensar, Davi teve oportunidades. Se ele não tivesse o discernimento espiritual, se ele não tivesse ligado naquilo que Deus tinha ministrado na vida dele, ele teria caído em algum tipo de armadilha. A nossa espera, quando nós estamos esperando algo em Deus, volta e meia, o inimigo de uma certa forma vai querer minar aquilo, aquela promessa que Deus fez para mim, aquela promessa que Deus fez para você, assim como fez com Davi. Davi teve várias oportunidades de matar Saul. E isso, se ele não tivesse o discernimento, se ele não fosse um homem segundo o coração de Deus, teria minado, ou ele teria chegado no tempo de ser rei com falhas em seu caráter. Ou seja, ele não teria um bom reinado. E isso nos mostra o quê? A gente precisa discernir, porque Satanás, ele vem com um sapatinho de algodão. Às vezes ele vai colocar alguma coisa que tem uma aparência piedosa para tentar nos enganar. Davi poderia se encher de autojustiça e dizer, esse homem tem me perseguido, não fiz nada contra ele, então Deus tá me dando ele aqui para fazer justiça. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você for parar para pensar, qual seria na palavra de Deus o que um homem de Deus deveria fazer? Que foi o que Davi fez. Teve oportunidade de até antecipar o reinado dele, mas da forma errada, mas ele não fez isso porque ele esperou o tempo de Deus. E ele amava Saul também. Davi amava Saul, amava Jonatas. Davi tinha respeito pelo reinado. Ele realmente estava sendo forjado. Ele teve oportunidades de antecipar isso, de se encher de autojustiça, mas não fez. E a gente tira uma lição disso, tomar cuidado com as ciladas durante esse tempo de espera. Estamos aqui com a Carol. Carol, por que Deus permitiu que Davi passasse por tantas lutas e perseguições antes de se tornar rei? Jesus precisava forjar o coração de Davi para tornar ele como um homem segundo o coração de Deus. Amém, Carol, obrigada. Estamos aqui com o Luiz. Luiz, por que Deus permitiu que Davi passasse por tantas perseguições antes de se tornar rei? Deus precisava forjar o coração dele, com amor, com humildade e com tudo aquilo que ele passou, fez com que ele se tornasse um homem forte, um homem apto para se tornar rei, para dirigir o povo, para tomar decisões. Amém, obrigada, Luiz. Estamos aqui com o Jonathan. Por que Deus permitiu que Davi passasse por tantas perseguições e lutas antes de se tornar rei? Acredito que para tornar ele mais humilde, assim, para moldar um pouco do caráter dele, para que ele não se ensoberbecesse, né? Se tornasse orgulhoso e tal, com tanto poder, né, em suas mãos, e não acabasse caindo na tentação que o próprio Saul caiu, né? De se tornar orgulhoso e se desviar do caminho do Senhor. Acredito que basicamente é isso. Amém, obrigada, Jonathan. Davi, ele esperou o tempo de Deus. E algo muito interessante é que, com essa história toda, Davi esperando o tempo de Deus do reinado e vindo Saul tentando, a gente vê que pra gente esperar o tempo de Deus não significa que não vai ter adversidades, problemas, dificuldades. Porque Davi, ele esperou o tempo de Deus, mas mesmo assim ele enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas, batalhas, guerras. E é assim também na nossa vida. Nós devemos sim esperar o tempo de Deus, porque Deus, ele é soberano. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós esperando o tempo de Deus, nós teremos sim lutas, guerras, provações, dificuldades. E com isso a gente deve permanecer fiel, firmes, como Davi fez, perseverando e confiando na promessa que Deus tinha para a vida dele. Davi, ele passou por todas essas situações e ele teve um discernimento espiritual muito grande. Como nós, nas nossas vidas, temos várias promessas do Senhor, temos sonhos, nós temos chamados, e nós também passamos por essas situações em que o inimigo pode tentar confundir a gente como uma forma de tentar fazer com que alcancemos a promessa no tempo errado ou do modo errado. Mas como então a gente pode fazer para ter os olhos fixos em Deus e ter esse discernimento espiritual e sensibilidade à voz dele? E é com as nossas disciplinas espirituais. Então sempre estar em oração, em jejum e em devocional, que é algo que é muito comentado aqui na nossa igreja. Quando você cultiva essas disciplinas espirituais, você começa a cultivar um relacionamento íntimo e de comunhão com o Senhor, assim como Davi também teve, já que ele era um homem segundo o coração de Deus. 2 mortes, 2 prantos. Ou seja, na trajetória de Davi, nós vemos que ele passou por aflições, mesmo sendo rei.
Ele controlou a sua ansiedade de se tornar rei prematuro, mas não quer dizer que ele não teve percas, porque nesse episódio agora nós vamos ver que Saul morre e seus 3 filhos também morrem. E existia um que era muito chegado de Davi, que era Jonatas. Ou seja, na nossa caminhada vai haver momentos, porque nós somos chamados, que nós vamos ter que fazer escolhas, ou vai acontecer coisas na nossa vida, percas, de situações adversas, que é Deus nos preparando para o nosso chamado, mas isso não quer dizer que não vai ter essas percas. Por exemplo, na amizade, até às vezes na família, você pode passar por alguns tipos de aflições. Questões financeiras. E eu gostaria até de contar um testemunho de quando eu me converti. Quando eu passei aqui pra igreja, e eu tinha muitas amizades, eu comecei a vir uns cultos, lendo a palavra, e aí chegou um momento que eu me tornei chato na mentalidade deles. Então eles mesmos foram se afastando de mim. Naquele momento, pra mim, foi muito ruim, porque eu, querendo ou não, eu era pegado, novo convertido, não entendia essas coisas. Mas aí quando eu conversei com o pastor Jário, ele falou que este realmente era o sinal que eu tinha me convertido de verdade, porque eu não era mais parecido com o mundo. Mas eu não me afastei deles, eles que se afastaram de mim neste momento. Foi um momento difícil? Foi, mas foi Deus me preparando, me moldando e me aproximando de outras coisas da igreja. Graças a Deus eu estou aqui até hoje. E isso aconteceu comigo. Eu creio que talvez eu estou falando com algum jovem que esteja passando exatamente essa situação que eu já passei. Passou para a igreja, às vezes parece que não tem nenhum amigo, mas você tem o melhor amigo de todos, que é Jesus. E ele está em todo momento com você. Às vezes você está num quarto, talvez estou falando com uma moça, com algum moço que já passou por algum tipo de situação constrangedora, que às vezes não consegue falar com um amigo mais, porque perdeu esse amigo. Mas você pode conversar com Jesus, porque neste momento ele está olhando para você, você pode orar e falar diretamente com o Pai. Dentro dessas 2 perdas, 2 prantos, Davi, ele tinha essa amizade com Jonatas e Saul perseguia Davi. Talvez para Davi seria mais fácil prantear Jonatas, foi um amigo que ele perdeu, do que Saul, que era um homem que perseguia ele. Você vê nisso que Davi também teve um discernimento espiritual com relação a isso. Durante toda a sua trajetória, a vida dele com Deus fez ele ver que Saul estava sob o domínio do mal. Para ele foi uma perda muito grande também, que aquele homem estava sob o domínio de Satanás. Ele tinha perdido a essência dele. Isso nos faz pensar se a gente tem exercido misericórdia por aqueles que estão sob o domínio das trevas, ou se a gente tem, às vezes, se alegrado com a queda do outro, com a consequência que a pessoa teve por conta dos pecados dela. E nós devemos clamar e chorar e prantear para que as pessoas, elas verdadeiramente se arrependam, verdadeiramente conheçam o Senhor. No tópico 2 aí, a gente vai ver mais um pouquinho sobre o tempo de Deus na vida de Davi. Olá, jovens. Por que Deus não colocou Davi no trono imediatamente logo após a sua consagração? A verdade é que, embora Deus faz promessas às pessoas como fez a Davi, Deus tem um tempo de cumprir sua palavra. O mundo esperou quase 4.000 anos para que Jesus nascesse, e ele era uma promessa feita desde o Éden. Deus esperou 40 anos para que Moisés amadurecesse. Deus o chama no deserto e ele então vá atender, mas Deus esperou 40 anos para ele poder amadurecer e então ele cumpriu o chamado. Deus esperou 33 anos para Jesus Cristo estar preparado para poder se manifestar como Messias. Deus levou 17 anos para esperar Paulo amadurecer e entender o Evangelho para começar a pregar o Evangelho. Deus tem um tempo para cada um para poder fazer a sua vontade. O seu propósito, o que Ele quer fazer na nossa vida, depende de tempo. E esses processos, ou o tempo de espera, é o tempo que Deus usa para trabalhar em nós antes de fazer algo por nós. Então Deus trabalha a nossa paciência, o nosso amor, o nosso entendimento, nossa comunhão com Ele. Deus testa nosso coração para que a gente possa amadurecer, para que quando aquilo for feito, a gente não seja imaturo e não jogue a bênção de Deus ou estrague a bênção de Deus, como Saul fez. Saul recebeu a bênção de Deus, ficou muito bem, mas logo se distanciou de Deus e estragou tudo quanto Deus o havia prometido. Que Deus nos ajude a passar pelos processos e esperar o tempo de Deus, porque no tempo certo Deus fará tudo quanto precisamos para que possamos servi-lo e adorá-lo. Deus abençoe.
Davi foi uma pessoa justa, íntegra e fiel aos princípios divinos. Mas nada disso adiantaria se ele não soubesse discernir o tempo de Deus. E a sua trajetória, ela foi marcada por situações adversas, perdas, só que discernir o tempo de Deus o tornou essa trajetória admirável. Então, uma pergunta para vocês que estão assistindo: o que torna para você uma pessoa admirável? O que a pessoa tem que ter? Quais os atributos que essa pessoa tem que ter? Bom, para as pessoas do mundo hoje em dia, uma pessoa admirável é uma pessoa que tem muitos seguidores, uma pessoa muito reconhecida nas redes sociais, né? Seja Instagram, YouTube, enfim. Bom, mas na visão bíblica, uma pessoa admirável é alguém segundo o coração de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa com humildade, com os frutos do Espírito. Na caminhada de Davi, a gente percebe que ele teve 3 pontos fundamentais que forjaram ele enquanto ele estava nesse tempo de espera, que foram a paciência, o aprendizado e o serviço. A paciência de Davi fez com que ele se desenvolvesse no tempo certo da promessa. E o aprendizado fez com que ele adquirisse as habilidades necessárias para que ele se tornasse um bom rei. As habilidades que ele tinha como um pastor de ovelhas eram muito diferentes das habilidades que ele precisava ter para ser um rei. Então, o aprendizado foi o que forjou isso nele. E o último, o serviço, foi o que permitiu com que ele aprendesse sobre a excelência das coisas. Então a gente vê que a escolha de Davi não foi pelo seu porte físico, pelos seus atributos externos, mas pelo seu coração. Lá em 1 Samuel, a visão que Samuel tinha quando estava lá, quando chegou, era que os irmãos de Davi tinham os atributos, talvez eram robustos, para ser rei. Mas não foi dessa forma que Deus instruiu Samuel, quando ele já olhou para Eliabe e já falou assim: esse aí é top. Mas o Senhor disse para ele assim, 16:7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Davi era zeloso como filho, como servo, como pastor, instrumentista, como rei, como adorador. Foi corajoso ao defender seu rebanho, foi corajoso a enfrentar o gigante. Você vê a postura de Davi em tantas situações da vida dele, como que ele ressaltava que ele era um homem que era sensível à palavra de Deus, era um homem que se rendia à vontade de Deus, era um homem que se derramava na presença de Deus. Então você vê a postura dele diante de todas as situações que ele viveu. Tantos os salmos, se formos ler os salmos que Davi escreveu, tanto no seu arrependimento, como ele rasgava o coração diante de Deus, como ele tinha essa essência de adoração ao Senhor. Você pode ver que foi a escolha correta, ele ser verdadeiramente o rei de Israel. Fica até uma reflexão pra gente, porque como a Aline falou, Davi ele foi íntegro em tudo o que Deus propôs ele a fazer. Só que a primeira coisa que ela falou foi sobre filho dedicado e servo fiel. Muitas vezes a gente recebe promessas, a gente tem sonhos e chamados da parte do Senhor e nós focamos só no que nós precisamos mudar pra cumprir esse ministério, pra cumprir esse chamado. Mas a gente esquece que nós devemos ser íntegros como um todo. Então passe a se perguntar e analisar se você também tem sido íntegro em tudo e não só apenas ao que condiz com o seu ministério, o seu sonho ou o seu chamado. Será que você tem honrado seus pais dentro de casa? Será que você tem se feito útil? Será que você tem sido disposto a servir na sua igreja? Essas são coisas que a gente deve se perguntar para que nós possamos ser homens e mulheres jovens que são segundo o coração de Deus também. O reino de Davi, a promessa de Deus para Davi era que o reino dele não teria fim. E isso me faz pensar no seguinte: Deus não só deu um reino, Deus deu um reino para Davi que não teria fim. Davi foi o precursor do Messias. E uma coisa que eu lembrei estudando essa lição é que Davi, quando ele foi rei, ele mudou. Ele trouxe a arca de volta para Israel e ele mudou a forma de adoração. Tem uma profecia em Amós que fala que iria ser restaurado o tabernáculo caído de Davi, porque quando foi construído o segundo templo, esse tabernáculo foi desmantelado. Mas o que está querendo dizer isso? É que ele mudou. A adoração não era restrita somente ao sacerdote agora. Ele trouxe a arca, colocou ela numa tenda e agora todas as pessoas são acessíveis à presença de Deus. E o que Jesus fez? Isso se cumpriu em Jesus, porque Jesus juntou judeus e gentios. Quando a gente vê lá a mulher samaritana, ela pergunta: então não é sobre mais Jerusalém ou Samaria? É em espírito e em verdade. Ali se cumpriu que não dependia de um lugar, mas que era essa adoração verdadeira, como acontecia, como Davi mudou isso na época do tabernáculo. Você vê que o reinado de Davi iria refletir na
eternidade. Então, o que nós aprendemos isso? Quando Deus nos faz uma promessa, nós temos que tomar o cuidado de não trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por isso, nós temos que ser forjados no tempo da espera, e tudo que nós vamos fazer na nossa vida, como servos de Deus, como cristão, precisa refletir na eternidade. Nós precisamos pensar nisso, viver para a eternidade. Mediante o que a Aline disse aqui, sobre esse reinado que não teria fim, como ele refletiu. Mas existiam profecias já, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos Lucas 17, de 20 a 25, dizendo que esse reino de Jesus, ele não seria um reino alarmante. Mas em Romanos 14, 17, vai dizer que esse reino é alegria no Espírito Santo. Mas lá em Daniel, capítulo 7, verso 14, vai dizer que esse reino seria um reino de império sobre todas as gerações. Ele teria um império sobre gerações. Só que aí, Salmo 145, 13, vai dizer bem assim, que além dele ter um império grande, ia ser sobre todas as gerações. Então existiam profecias. E no próximo tópico, que é um nome a ser lembrado, vai falar exatamente como Davi, ele fez muitas coisas no passado, mas ainda é lembrado o que ele fez e reflete em nós, que estamos agora no presente. Davi tem muitas coisas a nos ensinar. Primeiro, tudo que ele fazia refletia a glória de Deus. E existe um texto na Escritura, 1 Coríntios 10, 31, que vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Nossa vida, a sua vida, juventude, é para a glória de Deus. Mediante as vozes que nós escutamos, eu também sou jovem, e nós escutamos várias vozes de pessoas que estão ao nosso redor, que falam coisas ao nosso respeito. Ah, mas poxa, deve ser chato ser crente, você não pode fazer nada, parece que você vive numa redoma de vidro. Mas nós entendemos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então a sua vida é para a glória de Deus na faculdade, é na escola, é na rua. Então nós entendemos que nós não vivemos alienados ao que as pessoas falam, mas o que a Escritura diz ao nosso respeito. Então que esse caráter de Davi, de glorificar a Deus em todas as coisas, seja o reflexo para as nossas vidas. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um Você Sabia?, cujo tema é Chamados, mas em treinamento. Ser chamado por Deus é uma honra, mas não basta ser chamado. É preciso estar pronto. Deus até chama do jeito que a gente está, mas Ele nunca nos envia sem preparo. O nosso compromisso com o Senhor se revela enquanto nós estamos dispostos a crescer, aprender e obedecer. Nem toda oportunidade é uma porta aberta do céu. Algumas são armadilhas bem disfarçadas. Por isso, mais do que pressa, precisamos de direção. Na Bíblia, existem dois tempos. O Cronos, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O Cronos, ele mede o agora, mas o Kairos, ele revela o propósito. Quem vive preso ao Cronos, vive ansioso, achando que sempre está atrasado. Mas quem vive guiado pelo Kairos, caminha com esperança, porque sabe que Deus nunca atrasa. Davi, ele foi ungido rei, ainda jovem, mas ele não assumiu o trono de imediato. Antes ele enfrentou desertos, gigantes, perseguições e silêncio. Ele aprendeu a confiar, esperar e agir na hora certa. Ele não foi apenas escolhido, mas preparado por Deus. Deus também está te preparando. E o que parece atraso é, na verdade, construção. Não tenha medo do processo. Pelo contrário, ame o processo. Não troque o seu chamado por atalhos. Kairos de Deus sempre vem. E quando vem, ninguém segura. E para concluir, a frase que eu deixo é: a espera, ela dói, mas ela prepara. O tempo de Deus, ele não falha. Quem confia no processo, alcança a promessa. E foi isso, jovens. Tchau! No
último tópico na caminhada Tempo de Aprendizado, a gente vai aprender um pouco sobre a diferença entre Kairos e Cronos. Uma coisa que infelizmente acontece é que na nossa geração existe muito imediatismo. Então, os jovens hoje em dia, eles estão sempre buscando por respostas rápidas, por soluções rápidas, e isso acaba fazendo com que nós estejamos apegados ao Cronos e não estamos vivendo o Kairos de Deus, o tempo certo das coisas que Deus preparou. E aí, em Provérbios 19:2 fala: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. E nós pecamos quando nós nos apressamos, porque nós passamos a não reconhecer a soberania que Deus tem sobre as nossas vidas e sobre as promessas que Ele nos dá. Hoje, o Senhor tem chamado a gente para uma caminhada leve com Ele. Ele quer nos ensinar a viver sem pressa, confiando e descansando nele, por mais que no momento nós não tenhamos respostas concretas, respostas rápidas, ou o tempo passe devagar em relação àquela promessa, mas que nós possamos confiar e descansar nele. Por que Deus demora tanto para agir? Nós não nos apegamos nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Existe uma promessa em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz bem assim: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vai ter situações na nossa vida que, mesmo que Deus tenha uma promessa, nós vamos passar por alguns tipos de situações, como foi falado. Principalmente como nós somos imediatistas, a ansiedade já toma o nosso coração. Existe um texto, em Isaías 43, no verso 2, que vai dizer: quando nós passarmos pelas águas, o texto não diz se você passar, ou talvez passe, você vai passar pelas águas, mas o texto diz que Deus estará conosco. Quando você passar pelo fogo, Deus também estará conosco. É uma promessa de tempos, como nós estamos falando desse Cronos, desse Kairos, porque em Eclesiastes 3, quando vai dizer que há tempo para tudo debaixo do sol, aquele tempo ali não é o nosso tempo, é no tempo de Deus. Ou seja, você vai passar, vai ter um dia que você vai chorar, mas eu vou enxugar suas lágrimas. Vai ter um dia que você vai estar solitário, mas eu vou ser o seu companheiro. Então, no tempo de Deus, Ele preparou um momento de alegria e de felicidade para cada um de nós, mas Ele em momento nenhum nos disse que nos dias de alegria Ele não estaria conosco, nos dias de felicidade Ele nos abandonaria. Em todo o tempo Ele estará conosco. É por isso que Jesus disse que para nós irmos e fazermos discípulos, mas lá no final Ele diz assim: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então isso é uma promessa. Então que a gente venha se agarrar a essa promessa, que Cristo está conosco todos os dias. Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele nunca tarda. Ele nunca se atrasou, porque Ele é soberano. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Logo, o seu tempo é perfeito e a vontade dele sempre é a melhor para nós. Juventude tem tudo a ver com o tempo. Então, aproveite esse tempo e permita ser forjado para que vocês alcancem as promessas que Deus tem para vocês, para que vocês estejam preparados para recebê-las. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus.
E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. Primeira pergunta. Qual foi a reação de Davi com a notícia da morte do rei Saul? Alternativa A, chorou, compôs o cântico e proibiu desonra ao rei. Alternativa B, jejuou brevemente e depois festejou com seu exército. Alternativa C, celebrou com o sacrifício, vendo o fim da perseguição. Ou alternativa D, silenciou-se e seguiu em frente sem luto público. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e se você responder a alternativa A, chorou, compôs o cântico e proibiu desonra ao rei, meus parabéns, você acertou. Segunda pergunta. Quais fatores marcaram o processo de formação de Davi? Alternativa A, força nas batalhas, apoio do povo e liderança natural. Alternativa B, conhecimento da Torá, dons espirituais e linhagem nobre. Alternativa C, paciência, aprendizado contínuo e serviço fiel. Ou alternativa D, êxito militar, influência no exército e visão política. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você responder a alternativa A, força nas batalhas, apoio do povo e liderança natural, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta, meu caro jovem, é a alternativa C, paciência, aprendizado contínuo e serviço fiel. Terceira pergunta. Como as escrituras descrevem o reino de Deus? Alternativa A, um império que dominará as nações. Alternativa B, um sistema espiritual guiado por princípios humanos. Alternativa C, um reino apenas futuro após o juízo final. Ou alternativa D, justiça, paz e alegria no espírito, já presente e eterno. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, o nosso tempo parece que mais uma vez acabou. Espero que tenha explodido no chat e tenha lotado com a letra D de Deus, que é a resposta correta. Justiça, paz e alegria no espírito, já presente e eterno. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Qual a diferença entre o tempo Cronos e o Kairos? Alternativa A, Cronos aponta o futuro e Kairos o passado. Alternativa B, Cronos é o tempo humano, Kairos o agir divino oportuno. Alternativa C, Cronos se refere ao sábado e Kairos às festas sagradas. Ou alternativa D, Cronos é tempo de oração, Kairos de avivamento. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, nosso tempo acabou e a resposta correta da nossa última pergunta com certeza é a alternativa B, pois Cronos é o tempo humano e Kairos o agir divino oportuno. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e tenham aprendido um pouquinho mais do conteúdo da lição de hoje. É isso, fique na paz e voltamos para a finalização da nossa aula. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais essa lição. E ó Pai, que o Senhor possa colocar em nossos corações todos os ensinamentos ditos nessa aula. E ó Pai, obrigado porque o Senhor mais uma vez falou conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? 2 horas. Só a saudação. Já sabe o que vem por aí, né? Muitas coisas os aguardam. Nós gostaríamos de... Agora é a saudação dos idosos, né? Tem que perguntar porque... Pode? Pode? A gente vê... O que você tá rindo, Davi? O que ele ia beber? Top! Corta isso. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Foi um prazer tê-los conosco.
E como iniciamos orando, nós vamos finalizar orando. Pode ser mais? Não sei. Acho que não precisa não. Não precisa não. Como iniciamos? Ele bugou. Eu tô com sono. Eu não raciocino bem, não. Vou para as suas casas. Senhor, obrigado porque o Senhor se fez pra repetir. Tá. Tudo vai ser motivo pra rir agora. Vai. Bota Pedro pra terminar a aula. Bota Pedro pra orar. Deixa que eu oro. Ora. Calma. Estamos aqui com a... Precisava forjar o coração de Davi para tornar ele como um... Carol, por que Davi permitiu que Deus passasse... Por que Davi permitiu? Então, uma pergunta pra vocês que estão assistindo, mas o Pedro vai responder aqui na sala. O que torna pra você uma pessoa admirável? O que a pessoa tem que ter? Quais os atributos que essa pessoa tem que ter? Responde, Pedro. Na minha visão ou na visão Na sua visão. Na minha visão? Cabelos ondulados. Cabelos ondulados, uma camisa preta, um reloginho. Nossa, na pandemia eu ouvi isso todo dia. Todo dia. Ouve esse barulho. Esse barulho calminho. Deixa o like, pessoal, nesse ASMR. Vale a pena, tá bom? Like. Vocês estão aprendendo muita coisa com a gente é muito legal. Isso é muito vergonhoso. Isso é muito da vergonha alheia. Eu gostava quando era plástico. Sim. Nossa. Ah, mas é só em cima que pega. A gente fez tudo errado, Pedro. Que vergonha. Que vergonha. Ó, eu espero muito que isso não apareça nos erros de gravação. Tchau! Não. Meu Deus. E nós somos... Como o Davi também... Me perdi. Eu encontrei alguém parecido comigo. Eu sou o Diácono Hércules. Quem era o próximo? É o Pedro. E eu quero te convidar a curtir esse vídeo. Pra finalizar nossa aula. Então, ele tá falando como se tivesse em graça. Mas eu tô agora. Não, você tá muito engraçado. Socorro. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?